Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Salvai, do canal ABC da Alma, e hoje eu estou gravando esse vídeo para indicar para vocês um livro e, na verdade, um tema, que é Testamento Vital. Ontem eu assisti a live no canal da professora Juliana Leonel, com a médica Ana Cláudia Quintana Arantes. Essa médica é autora de 2 livros importantíssimos sobre o morrer, que são Histórias Lindas de Morrer e A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Esses 2 livros são super importantes, principalmente para quem quer seguir na psicologia hospitalar, tá? Enquanto eu assistia a live, eu me lembrei de uma palestra que eu participei na FMU no meu primeiro semestre, ou seja, em 2018, né? Com uma enfermeira brasileira, que é a Tércia Soares Sharp. Ela é brasileira, mas ela mora nos Estados Unidos. E ela é enfermeira há muitas décadas. E ela escreveu um livro baseado na experiência que ela tem, né, como trabalhando em medicina paliativa. Eu não sei se esse livro é fácil de ser encontrado. Esse é o livro, tá? A Última Palavra. Eu vou deixar aqui para vocês o site da Terce, aí quem se interessar pode entrar em contato para ver se é possível adquirir o livro. Ele tem pouco mais de 100 páginas e ele tem 6 capítulos que eu vou ler aqui para vocês. O fim da vida, a condição do paciente, dor e sofrimento, decisões, perdão, morte natural e últimas palavras, tá? A Tércia vai passar alguns conceitos, como a diferença entre a medicina curativa e a medicina paliativa, né? A medicina curativa é aquela que tem o objetivo de curar. E a medicina paliativa é aquela que busca uma melhor qualidade de vida depois de um diagnóstico de doença incurável, tá? A Tércia ela vai dizer que a medicina paliativa ela deve ser incluída mesmo que o diagnóstico seja que a pessoa ainda tem 10 anos para viver, ok? Algumas coisas que ela fala sobre a medicina paliativa. Ela vai ajudar a controlar os sintomas, tá? Mas principalmente ela vai atender os aspectos psicológicos, sociais e espirituais do paciente, né? Visando um melhor bem-estar, uma qualidade de vida nessa fase difícil. E ao promover esse conforto físico, emocional e espiritual, o paciente ele tem então a oportunidade de redimensionar a sua existência, né? Então ela conta vários casos no livro. Eu não vou ficar falando sobre os casos aqui, mas é muito interessante nessa questão da ressignificação da vida e do morrer, tá? Mas como eu falei, o que eu mais queria chamar a atenção de vocês é sobre o testamento vital. Então eu vou ler um trechinho que está aqui na página 56. 1. Escreva este livro a fim de que você tenha informações suficientes que possam ajudá-lo a tomar decisões a respeito do fim da vida e que possa também ajudar outras pessoas a fazê-lo. 2. Neste capítulo, proponho que cada leitor analise a possibilidade de fazer um testamento vital. Depois de entender o que acontece diariamente com pessoas no final da vida, sugiro que tome uma decisão ponderada sobre esse assunto, considerando a questão no pleno gozo da razão. Ou seja, agora que nós estamos saudáveis, a gente precisa pensar e tomar uma decisão sobre como a gente quer morrer, né? E como a gente quer morrer com dignidade. O testamento vital deve ser assinado e a firma reconhecida em cartório. Dessa maneira, no futuro, se porventura você estiver incapacitado de verbalizar os seus desejos, ainda assim a última palavra será a sua, né? Então, por que ela fala tanto dessa questão do testamento vital? Ela trabalha há décadas em hospital e ela vê o sofrimento tanto dos pacientes quanto dos familiares, né? Muitas vezes a família toma a decisão de manter a pessoa artificialmente viva, através de aparelhos e medicamentos, por culpa e por não saber o que decidir, né? E quando você deixa um testamento vital, você tira esse peso das costas da família, né? E você permite que as pessoas possam tomar uma decisão sem culpa, né? Então, eu já comuniquei para minha família que, caso aconteça de eu estar num hospital em estado terminal, esse tipo de coisa, eu não quero ser ressuscitada e eu não quero levar uma vida vegetativa, né? Ah, isso é o certo? Não tem certo, não tem errado.
tem o que você quer, tem o seu desejo, né? E o seu desejo tem que ser respeitado pela sua família. E aí, inclusive, ela conta, quando ela conversou com o próprio pai sobre isso, a reação dele foi: mas você quer que eu morra? Né? Por que isso acontece? Porque a gente não tem o costume de conversar com as pessoas sobre morte. A gente tem aquela ideia de que, se eu não falar sobre isso, isso não vai acontecer. E não é verdade, porque a morte é a única certeza que a gente tem na vida, né? Então ela respondeu por pai: eu não quero que você morra, mas quando você morrer, eu quero que você tenha uma morte boa, né? E é por isso que ela indica o testamento vital. Nada mais é do que uma declaração que a gente faz por escrito, tá? Para que nossos familiares saibam como agir se a gente se encontrar numa situação que a gente não possa mais se expressar. Então, entre as coisas que ela fala, tem essa questão da não ressuscitação, né? E um outro ponto também que é muito importante que seja conversado é sobre doação de órgãos, né? A decisão deve ser de cada um, se os órgãos devem ser doados ou não. E isso tem que ficar claro para a família. Precisa fazer por escrito? Não necessariamente. Se você conseguir conversar sobre a sua família e a sua família entender e você acreditar que seu desejo vai ser respeitado, é suficiente, tá? Mas ela recomenda que seja feita no cartório e com firma reconhecida. Tem uma outra coisa que ela fala no livro que é bastante interessante, que é sobre o exemplo do Steve Jobs e o exemplo daquele filme, Bucket List, né? Então, a partir do momento que a pessoa... Todos nós sabemos que vamos morrer, né? Mas tem um diagnóstico de doença incurável, muitas pessoas usam esse tempo para deixar um legado e também para realizar tudo que não pôde realizar ainda. Isso a gente vê muito no bucket list. É claro que nem todos nós somos milionários, né, que podemos ir lá subir na pirâmide do Egito, mas dentro de cada realidade, eu acho que tem muita coisa que a gente pode pensar, tá? Então, fica a indicação do livro, eu vou mostrar mais uma vez aqui. Tá? De novo, ninguém gosta de pensar nesse assunto, mas esse é um assunto que está presente na nossa vida. Então eu espero que ele te ajude da mesma forma que ele me ajudou. Ok? Muito bom, muito obrigada por estar aqui e a gente se vê no próximo vídeo.